Muito bem, você que está acompanhando o Repórter AU, a partir de agora nós vamos ao nosso espaço de entrevista. Nessa manhã de hoje, uma entrevista gravada e muito especial aqui para nós do Repórter AU, meu amigo Luiz. Estamos recebendo aqui já nos estúdios do AU Online, hoje o diretor aí e também um dos desenvolvedores do projeto do documentário Belas Artes, ontem, hoje e também sempre, que estreou no último dia 13, aqui em Erechim, e foi um evento muito bacana e muito legal, lembrando os 60 anos de história da nossa querida Escola de Belas Artes. O ator Patrick Menegas está aqui conosco. Seja bem-vindo, bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia, obrigado pelo convite. Bacana poder compartilhar um pouquinho da história do Belas Artes com a audiência de vocês. Isso também. Nós fomos encantados e eu fiquei surpreendido, de certa forma, pela procura. Movimentado. Como é que um diretor roteirista se sente quando vê a sua obra sendo esperada com expectativa, né? Que superou, Sim, né? Eu acho que tinha uma expectativa muito grande, até porque a escola tem uma demanda muito grande, né, Luiz? Então, se você pensar que hoje são mais ou menos 650, 700 alunos por ano, né? Então já tem uma demanda, a própria escola, né? Já acho que foi uma mídia orgânica também, Sim. né? Mas retratar 60 anos, muito trabalho. Meu Deus. Na verdade, para ser um pouquinho mais preciso, são 62 para 63 anos, né? Olha, foi um trabalho assim de um ano a um ano e meio ao todo. Desde o momento da captação até depois da pesquisa histórica, para entrevista, desenvolvimento de roteiro, foi um processo de, 15, 16 meses. E como é que surge a história de dizer para você assim, não, vamos fazer um documentário, vamos resgatar essa história do Belas Artes? Tu mesmo, em outras entrevistas, falasse assim, não existia muito história, muito documento contando como é que foi isso. Como é que tu decidiu comprar essa briga, essa ideia e resgatar essa história? Cara, eu sou meio obcecado, sou meio maluco assim para algumas coisas. E aí depois que eu enfio o negócio na cabeça, o negócio tem que sair, sabe, do papel assim. Então eu não gosto de dar para trás, sabe? Eu não gosto de roer corda muito assim. Bom, eu sou ex-aluno do Belas, né? A gente chama do Belas, né? Seria, mas enfim, é um apelido carinhoso. Eu conheci a atriz Cléo de Pares, que ela é de Barão de Cotegipe, mas ela mora muitos anos em São Paulo. Ela é uma atriz bem relevante em São Paulo, de teatro. Inclusive ela foi rainha da FLINAP no início dos anos 90 aqui em Erechim, né? E a gente se conheceu durante a pandemia, 2021, e ali decidimos que a gente tinha histórias em comuns, percebemos que tinham histórias em comuns e decidimos que queríamos contar a história do Belas Artes porque ela foi aluna do Belas Artes de balé por quase 10 anos e eu aluno de teatro. Então a vontade de fazer algum projeto bacana pela cidade surgiu em detrimento da gente ter sido ex-alunos da escola e disse assim, poxa, eu acho que essa escola merece. A Cléo, em especial, ela passou por uma professora muito importante, foi ex-estudante de uma professora chamada Kátia Franklin, que eu acho que foi um dos grandes expoentes do Belas Artes. Então, a Kátia marcou muito a história da escola e da Cléo. E a Cléo tinha isso, Patrick, vamos contar. Eu sei que a escola é importante, a Kátia tem uma grande história com o Belas Artes. Então, quer dizer, foi um impulso criativo que, aquela coisa, né, os dois estávamos com uma ideia que ele faz trabalho juntos e a escola estava ali. E para garimpar esses fatos, né? Eu tenho outra frase importante que eu achei linda, né? O sonho de um homem se torna a realidade de uma cidade. Como pincelar essa frase nesse contexto artístico aí? Não, porque a gente está falando aqui, a história de um homem se tornou a realidade de uma cidade, por conta do Pedro Paulo Mandelli, que é o fundador da escola, né? Então, o Pedro Paulo, ele sugeriu ao irmão dele, que era então prefeito da cidade, o José Mandelli Filho, que se fundasse uma escola, né, de belas artes com esse tipo de cursos, para principalmente dar acesso a crianças de baixa renda. Porque até então as crianças aqui em Erechim, que tinham acesso à cultura, à arte, eram mais de classe média alta. Então as meninas, muitas vezes, tinham a oportunidade de ir tocar piano no Colégio São José. Sim. Mas aquela meninada de baixa renda não tinha acesso à cultura. E o Pedro Paulo Mandelli, muito sensível à arte, regressou da Itália, veio para Erechim e propôs essa escola. O irmão dele, né, bateu o martelo. Então,
essa frase tem a ver com isso, né? Teve alguma coisa no roteiro que depois até a pesquisa, né, foi feita pelo André, tem aqui, já vamos falar André do André Ribeiro, que fez a pesquisa. Quando tu olhou toda a pesquisa e com ela começou a desenvolver o roteiro, a aprofundar mais ele, teve algum momento que te surpreendeu na história, tu não imaginava, algum ponto que tu gostou bastante de poder contar nesse espaço? Olha, mesmo com a pesquisa do André, a gente via que tinha muitas lacunas ainda. Então, tanto eu e a Cléo tivemos que correr, inclusive o André teve que complementar algumas coisas, porque não se tinha nada sobre o Belas Artes. Não é que se não tinha nada, mas tinha muito pouco. E muitas informações que parecia que não fechava muito, entendeu? E às vezes elas eram um pouco incompatíveis, né? Então a gente teve que correr atrás disso. O que nos deu mais suporte para formar o roteiro, para atrás do roteiro? Foram as pré-entrevistas, porque como eu sou ator, eu gosto de conhecer o personagem, gosto de conhecer aquela figura que eu vou entrevistar ou que eu vou ter um contato. Eu preciso saber se aquela pessoa tem uma boa história para me contar e também se ela rende, se ela tem desenvoltura de câmera. Então a gente fez várias pré-entrevistas com muitas pessoas e ali eu fui pincelando e entendendo histórias que foram me surpreendendo. Inclusive também vendo se aqueles personagens, aquelas personalidades rendiam, se aquelas figuras renderiam na tela, né? Então quem que teria mais espaço de tela? Quem é que tinha as melhores histórias? Quem é que tinha mais eloquência, né? Mais conteúdo? Então a partir disso, do roteiro que o André, da pesquisa histórica que o André nos apresentou, com essas pré-entrevistas que eu e a Cléo fizemos, aí a partir disso eu construí o roteiro. E quando chegou finalizando, porque eu fico imaginando 60 anos dentro. Patrick, 60 anos de história, e são personagens que já não estão mais conosco, né? Então tu teve que confiar o quê? Fazer aquela garimpagem inicial. E quando chega quase no final, teve algum momento até que você diz, meu Deus do céu, onde é que vai parar isso? Porque também é uma longa-metragem, você falasse disso, né? São quase 2 horas aí de documentário. Né? Isso. Bom, na verdade é o seguinte, o material bruto, eu não tenho certeza absoluta agora, assim, eu não posso dar certeza, mas ele está entre 10 a 20 horas, o material bruto, de captação, tá? E isso eu estou dizendo assim do que a gente filmou, tá? Com as nossas câmeras, o que rendeu de material, entre 10 a 20 horas. O editor poderia te dar mais certeza absoluta disso, mas com certeza mais de 10 horas. Isso de entrevista, porque tinha entrevistas que duravam, às vezes, 40 minutos, 50 minutos. Tinha entrevista que rendeu, assim, a pessoa falou por meia hora, mas deu para aproveitar 8 minutos, entende? Mas tinha gente que você não conseguia cortar de tanta coisa boa que tinha. Então a gente teve que, né? Isso fora DVDs que a gente teve acesso depois da escola, fitas VHS que eu digitalizei, dezenas de fitas VHS. Ou seja, cara, se a gente for botar no papel, que eu vou te dizer, mais de 80 horas de filme? Se eu fosse botar com VHS, DVD, entendeu? Então, quer dizer... Mas eu fico imaginando... Para quem não tinha nada, quando ele falou aqui agora, tem bastante coisa. E como escolher, porque tem alguma coisa que chega a um ponto... Você é editor, você sabe como funciona dessa forma. Produzir, chegar num consenso... Tu participou da edição junto? Participei porque eu participei de tudo, na verdade, né? Inclusive no corte das falas, né? Então o meu roteiro, ele foi muito bem estruturado. Eu tinha uma linha que eu sabia o que eu queria fazer em cada momento, então não foi difícil o editor se basear depois, a partir do meu roteiro, porque ele sabia que eu queria sei lá, até os 25 minutos do filme eu queria tal coisa, o miolo eu queria tal coisa, depois eu queria criar uma situação de polêmica, fatos históricos e / políticos. Então assim, o meu roteiro, ele dizia o que tinha que ser feito, entendeu? Se você olhar, fecha muito, assim, sei lá, uns 80% fecha. O cronograma foi seguido. Só que assim, toda a parte de corte eu ajudei muito a fazer. O nosso primeiro corte ficou em 4 horas, né? Depois de 4 horas, sei lá, chegou em 2, aí a gente começou a cortar, ele me mostrava, dizendo, não, isso aqui não importa, isso aqui não importa, isso aqui sim, isso aqui não pode mexer, né? E tudo feito de forma online, muitas vezes. Sim. Eu assisti o filme, sei lá, umas 8, 10 vezes, né? Inclusive ajudei na edição do som, das músicas, eu ajudei a compor as músicas, inclusive. Fui do lado do maestro, do Gleison, e disse assim, não, eu quero essas escalas aqui, eu quero essa partitura, essa linha de piano, que a gente foi composta no piano. Então muitas vezes eu fui com o Gleison e dizia assim, não cara, é aqui. Ou seja, eu tive uma participação de 100% nesse filme. Tem músicas ali que eu posso dizer quase que são minhas, inclusive, né, do filme. Umas músicas com senso de humor, com senso de suspense, né? Que eu gravei o áudio aqui
no celular e disse assim, Gleison, isso aqui, ó, plim, plom, plim. Aí ele disse, Patrick, isso aqui não faz o menor sentido. Faz, Gleison. Entendeu? E aí depois disso tá tudo no filme, cara. Então, assim, foi um trabalho que eu tive com os músicos, que eu tive com o editor, né? De muito trabalho e muito mergulho, porque eu gosto de estar junto, né? Eu gosto de participar e dar o norte para as pessoas. Pois é, inclusive no filme a gente percebeu bastante imagens feitas com muita qualidade pela equipe da Z9 Produções, que assina junto com você o trabalho da edição, né? Isso. E como é que aquelas imagens, por exemplo, o violinista que a gente vê no alto de um prédio de Erechim, Sim. foi tudo... Tu pensaste nisso Isso. ou muita coisa aconteceu na hora? Vamos começar ali conversando com o editor. Roteiro. Tudo estava no roteiro já. Roteiro meu. Quero abrir o filme com um cara em cima do telhado num prédio bonito e alto em Erechim. Tudo roteiro. Depois vai para a menina lá no seminário, dançando balé, no gramado, drone em cima, a menina entrando na frente aqui do Centro do Belas Artes, tudo roteiro, tudo que eu escrevi. Porque quando tu traz um documentário assinado, principalmente por assim, a questão de que há muito do que se é contado é a fala das pessoas, é o personagem contando, né? Aí tu roteirizar essa situação torna ainda mais difícil um pouco, porque também algumas coisas ali tu teve que acompanhar a entrevista. Sim, mas é que assim, ó, eu já tinha feito a pré-entrevista com as pessoas, então... digamos assim, eu fiz a entrevista com a Magda Ampassan Schneider, né? Só uma pessoa, por exemplo, assim. Então eu sabia que ela tinha muito conteúdo político e dentro da Secretaria da Educação/Cultura. Tinha coisas que ela me falou nessa pré-entrevista, sei lá, uma pré-entrevista que durou 50 minutos, uma hora, mais ou menos. Eu fiz um recorte e sabia que eu queria 25 minutos dela. Desses 25 minutos dela, eu direcionei as perguntas que eu queria dar para ela. Entendeu? Então eu cheguei e mandei para ela as perguntas exatas. Então ela me respondeu o que eu queria na hora de filmar ela, entendeu? Então isso foi para cada um. Eu fiz todo um levantamento de como as perguntas iam ser feitas para cada um. Alguns sim repetiam porque eu queria que eles se complementassem nas respostas, né? Então eu queria que o fulano desse uma resposta que complementasse no outro. Eu já estava antevendo o que ia acontecer, entendeu? E outros eu queria coisas bem específicas, né? Então, a história do fantasma eu direcionei para aquelas pessoas que me deram histórias de fantasma interessantes dentro de Belas Artes, né? Então, foi tudo muito pensado, não foi quase nada aleatório. Tem uma cena, por exemplo, que agora eu lembro assim, que a menina bem no final, ela baixa a câmera nela, vem do refletor do Centro Cultural 25 de Julho, vem baixando, ela tá com as mãos assim, e ela começa a dançar. E aquela cena do refletor, o início dela é no sol. Isso está no roteiro, eu escrevi isso, entendeu? O sol vai se transformar no refletor e vai descer até a menina. Ou seja, quase que, vou dizer assim, não tem coisa muito de improviso ali. É tudo roteiro. Tudo realmente bem pensado. Como, por exemplo, você convidou a Patrícia Pilar para fazer narração? Qual é os argumentos? Porque você falar com alguém da região é fácil. Agora, um artista internacional, nacional... Você trouxe uma voz importante. Exatamente. Para contar a história. Né? Bom, como eu abri a conversa... E voluntário, segundo tal. Isso que é o mais difícil, né? A Cléo de Pares é uma atriz de renome no teatro paulistano. E, embora seja de Barão de Cotegipe, ela ajudou a fundar a maior escola das artes do palco da América Latina, que é a SP Escola de Teatro. A Patrícia Pilar, Letícia Sabatella, Caio Blá, muitas pessoas importantes seguem a Cléo e conhecem o trabalho da Cléo. Então a Patrícia Pilar já era um contato da Cléo, já tinha um contato ali via Instagram, eram admirações mútuas. Então foi a gente entrar em contato com a Patrícia deu um ok para nós pelo WhatsApp. Aí começamos a organizar o negócio para ser num estúdio no Rio. A gente contratou um estúdio no Rio. Elaboramos todo o contato através da empresária da Patrícia, né? E aí foi isso. Eu dirigi a Patrícia Pilar por 1h30 no estúdio no Rio. Foi super querida, super atenciosa. Repetiu quantas vezes eu precisasse assim, dela. E deu tudo certo. Um contato da Cléo Pares. Cara, a gente fala assim que tu havia já pensado o roteiro de colocar assim, não, vamos colocar uma voz feminina de uma atriz ali, tem que ser uma mulher, alguma coisa assim, ou essa que seria me fazia do nada? Assim? Não, me fazia mais sentido que fosse uma mulher. Para mim,
Se não fosse a Patrícia Pilar, ia ser a Letícia Sabatella ou a Cleo mesmo, que a Cleo narra muito bem. Mas eu queria uma voz de mulher forte, porque eu acho também que a mulher precisa ter hoje espaço, né? Não só por isso, porque elas têm talento. E também eu acho que combinava mais, sabe? Eu acho que para o tipo de filme que eu queria fazer, que era um filme com uma pegada mais emotiva, eu e a Cleo, a gente sempre pensou assim, não queremos fazer um filme tipo o Globo Repórter, que é um negócio meramente jornalístico. Não, nós queremos pegar um negócio emotivo, que toque o coração das pessoas. Então, eu acho que essa sensibilidade foi alcançada através da narração da Patrícia Pilar, que tinha que ser uma mulher. Eu fiquei encantado com o processo, cara. Ele aqui de Erechim, como a gente precisa, Leandro, voltar os nossos olhos para os nossos talentos, né? E agora, qual é o próximo passo? Porque o diretor sempre pensa mais adiante. Já tem algo em vista aí? Isso foi, tu já me contaste em outras entrevistas, eu conversei contigo, tu já dirigiu outros documentários, mas esse foi o maior documentário, o maior filme já da tua carreira como diretor até agora, que tu pode dizer, e tu tem um planejamento, como o Luiz falou, para frente fazer outro? Na verdade é o seguinte, eu não tinha feito nenhum documentário até então. Eu tinha feito um curta-metragem ficcional em São Paulo, mas de uma forma muito caseira, uma vontade muito louca minha de experimentar essa coisa atrás da câmera, porque eu sempre trabalhei com teatro, geralmente produzindo e dirigindo inclusive minhas peças, ou enfim, sempre por trás também, né? Então, cara, imagina você se pegar num projeto desse tamanho e ter que fazer um longa-metragem pela primeira vez, ainda pelo jeito deu certo, né? Então, mas em relação aos projetos futuros, eu acho que o mais assim, a curto prazo é descansar. Porque fazer de cinema mata o cara, né? Então, eu acho que é ficar um pouco, por uns 20 dias, assim, 30 dias, um pouco descansando. Repouso. Porque deu muito trabalho, e tanto é que a parte burocrática, ela foi 95%. Foi a parte mais chata, mais complicada. E como é que tu tratou, por exemplo, essa questão? Porque fazer um filme, além de tempo, também custa dinheiro, né? E tu aí contou com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Isso. E como é que foi a captação? Porque a gente sabe que no Brasil hoje é muito difícil conseguir fazer cinema, conseguir fazer alguma coisa, né? Aí, se não fosse as leis de incentivo à cultura, como é que foi esse trabalho? Bom, cara, eu costumo dizer que eu sou, assim, um maratonista, né? Não corredor de 100 metros. Então eu não desisto. Eu sou um cara de, sabe, percorrer caminhos longos, assim. Eu comecei esse projeto no final de 2021 e início de 2022, tá? E eu que captei. Eu fui atrás da captação, a gente elaborou através, né, de uma produtora aqui de Erechim, e o projeto ele foi aprovado pela LIC, né, como você falou, pela Lei de Incentivo do Governo do Estado. E eu fui atrás das empresas, Cavalete, Cercena, que mais? Sementes Estrela, Perfil, a Cavalete, né? Enfim, todas essas empresas que nos patrocinaram. Então eu captei, eu fui atrás, eu fiz esse contato, né? O projeto, ele podia ter tirado no máximo 5 no governo do estado, ele foi aprovado com 4,96, só para vocês terem uma ideia. Ele quase gabaritou, né? De tão pesado, tão relevante que ele ficou assim. Então foi um processo que eu desde o início eu tô, né? Desde a captação, tudo. E fazer cinema é muito difícil. É muito difícil captar, é muito difícil você fazer com que as empresas acreditem, né? E até porque tu estás concorrendo com outros projetos de esporte que também entram nessa lei, né? Não. De outros projetos culturais também? Culturais sim, mas de esporte não. Tá. São vias diferentes. Tá. São caminhos diferentes. Eu queria fazer esse documentário, por exemplo, nós temos um festival em Gramado. Tem possibilidade, consegue, de repente, há um risco de... Pensas em inscrever em algum prêmio? Eu penso sim, só que é o seguinte, assim, a gente fez uma estratégia que eu não tinha tanto conhecimento ainda e fui aprendendo também a fazer muita coisa no caminho, no decorrer, né? Então, ou seja, e eu só entendi que para participar de alguns festivais, como o de Gramado, por exemplo, o filme teria que ser inédito. Ele não poderia ter sido apresentado. Entendeu? Então já estava na programação, o governo já tinha aprovado a estreia dele. Então, assim, se eu tentasse inscrevê-lo agora para o Festival de Gramado, que na verdade já encerrou, hoje é dia 17, encerrou ontem, às 11h59, e eu li a normativa e dizia que o filme tem que ser inédito.
Então, geralmente esses festivais, assim, como o de Gramado, eu vou ter que correr atrás dos outros, mas é claro... No Rio de Janeiro muito forte. Né? Tem. Bom, falando um pouco mais dessa questão da apresentação, nós chegamos ao momento que o filme, o documentário foi apresentado ao público nessa semana, foram 2 edições. Você está falando que você está planejando ter mais episódios, fizeram uma parceria com um cinema aqui de Erechim para exibir no cinema. E vai ser disponibilizado depois também, né? Eu vi uma matéria enviada por vocês que vai ser disponibilizado para as escolas, por DVD, mas vai chegar às plataformas digitais também no futuro? Tu pensa em disponibilizar ele para a internet? Bom, agora o filme ele vai continuar no cinema, provavelmente. Vamos tentar manter mais uma parceria, tá? Só que o meu acordo, o acordo do projeto com o governo do estado, era ofertar para o público 3 sessões gratuitas. Foi o que a gente fez e mais 200 DVDs. Para algumas entidades, prefeitura, enfim, escolas, que é o que vai ser cumprido até meio do ano, acho que junho ou julho, tá? Isso vai ser cumprido. Mas o cinema vai permanecer, só que a partir de agora com cobrança de ingressos, tá? Eu tenho direito a comercializar o filme, né? Nas plataformas digitais, enfim, se eu botar alguma coisa, por exemplo, no Vimeo ou YouTube, vai ser só para o ano que vem, porque também é esse acordo que eu fechei com o governo. Tá? De esperar um período de mais ou menos uns 12 meses, pelo menos. Eu teria a intenção de tentar vender o filme para algumas emissoras. Sei lá, TV Cultura, TV Brasil, sei lá, essas coisas assim, entendeu? Porque eu tenho direitos, né? Tenho direito autorais do filme e eu posso comercializar ele. Inclusive, sei lá, daqui a pouco... Não sei, só uma coisa muito hipotética, né? A Netflix, por exemplo, eu posso tentar vender para a Netflix, por exemplo, sabe? Então, para Globoplay, para HBO Plus, Play, sei lá como é que chama, Record, essas coisas todas que tem, né? Eu posso comercializar isso. Então, no primeiro momento é tentar ver se está esse interesse comercial. Mas isso há uma margem que pode se atingir também, né? Sim. Vai depender muito da divulgação também, Leandro. E também, primeiro passo, cumprir com o governo, que você vai ter que fazer. E aí? Mas eu queria saber um pouquinho agora. O jornalista é ele, tá? O jornalista é o Leandro. Eu sou fã aqui. Diz uma coisa, quando é que despertou essa veia artística diretora no seu Patrick? Porque isso não vem de agora, né? Não é? Não, a gente conhece bastante, quem conta o teu nome, conhece bastante pelo teu trabalho como ator, né? O diretor é uma coisa nova pra gente. Né? Então, eu sou ator desde 2008. Mas sempre aquela coisa de dirigir meus espetáculos, eu acabava dirigindo ou às vezes meus próprios espetáculos ou até espetáculos que eu participava, mas que tinham outras pessoas no meio, envolvidas, né, no projeto. Então, e como eu te falei, assim, eu sempre gostei muito de cinema, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda pela Universidade de Passo Fundo e o cinema, essa pegada mais do audiovisual, eu sempre tive muito interesse, né? Eu assisto muito filme, muito série, mas sou mais de cinema do que de série, inclusive. Então eu acho que eu tenho uma certa aptidão, eu sempre escrevia muito, né? Escrevi muitas peças de teatro, na época até quando eu era mais novo, sei lá, 17, 18 anos, eu escrevia poesia. Então, pra mim, cara, como é que eu posso dizer assim, são ramos, sabe? Tá na mesma árvore. Entende? Sabe, o ator, tá ligado? Porque aos pouquinho vai surgindo. E na verdade é o seguinte, sempre foi uma necessidade também de botar meus projetos no palco. Ou, como no caso aqui, um filme, né? Botar minhas ideias, né, circular, porque nem sempre a gente consegue ser chamado para algum projeto. Sim. E como eu gosto de produzir, não é que eu gosto de produzir, mas eu acabo me sentindo na necessidade de produzir, para não ficar parado. Né? Você tem que ganhar uns trocos, tem que viver, tem que trabalhar. Então, se eu vou ficar dependendo daqui a pouco, vou trabalhar na Globo, daqui a pouco vai levar 20 anos. Quer dizer, eu ano passado, quando é que foi? Ano passado? No ano passado, retrasado, enfim. Ano passado, fiz uma participação num projeto da Globoplay, né? Que está na Globoplay ainda, que é uma série chamada Rota 66. Já participei também coisa na HBO e tal. Quase fiz um protagonista uma vez para a Netflix. Mas, enfim, cara, é muito esporádico, então eu preciso produzir, eu preciso mexer, né? Então não dá para ficar parado. Então eu acho que faz parte, assim, né? Tá tudo no mesmo segmento. Mas despertou o gosto pela arte, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa, entende? E muito...
observador do ser humano, do comportamento humano, da sociedade. Tu falaste uma coisa muito importante, que o artista sofre muito com essa questão de que ele precisa trabalhar e muitas vezes fica refém de uma produção, de chamarem ele para trazer. E isso se viu muito claro no momento da pandemia, em que os artistas pararam 100%, não teve teatro, não tinham podido fazer mais nada. Ali para você, ali mudou muita coisa na pandemia? Foi um impacto para você ali nesse momento, ou tu conseguiu virar ali a chave fácil? Como é que foi a pandemia para ti? A pandemia trouxe muita dificuldade, né? Porque eu estava em São Paulo na época e eu tive que então retornar para Erechim, né? Não tive mais condições, assim. Tive que, então, só para ter uma ideia, né? Não deu mais para segurar lá. Então a pandemia afetou muito, né? Parou tudo. E foi justamente numa época que surgiu a oportunidade de fazer um teste para um personagem relativamente grande, que estava no núcleo dos protagonistas ali, que era para uma série da Netflix. Eu fiz o teste e depois o projeto morreu por conta da pandemia. Consequência. Esse projeto acho que nunca mais se ouviu falar, não sei se nunca vi nada na Netflix, nada, porque era uma história de uma banda, não sei o que, um casal romântico lá. Não tem nada parecido na Netflix, acho que esse projeto morreu por conta da pandemia. Então, quer dizer, foi um desastre. Eu fico imaginando a gente ver ele falar e as ideias, como tu estava retratando aqui. O diretor precisa pensar mais distante, né? Tem que sair um pouquinho da casinha, como dizem aí na linguagem, e imaginar cenas que a gente só via em Hollywood na época, né? Eu acho assim, hoje eu sempre fui muito criativo, eu tenho acesso, eu gosto de ler, assim, leio menos do que deveria até. Assisto muito filme, né? Tento assistir boas obras, bons filmes. Gosto muito de música, tento acompanhar bons músicos, né? Enfim, eu acho que você tem que também se cercar e se nutrir de um repertório que te alimente, para você dar vazão a coisas interessantes também, né? Eu acho que você põe para fora o que você também alimentou, né? Então precisa buscar fontes para se alimentar. Exatamente, né? Exatamente. Tipo, mesmo como cursos como ator, eu fui fazer cursos no Rio, fui fazer cursos em São Paulo, fui fazer cursos com pessoas premiadas. Isso vem uma coisa, nós temos entrevistados aqui muitos jovens, que nem você, que são aqui de Erechim e tem um pensamento em que a cidade tem espaço para crescer em muitas áreas ainda, e graças a esses jovens ela ainda está aumentando hoje em dia em algumas coisas. No caso teu é a cultura. Tu chegou a um ponto aqui em Erechim que Erechim ficou pequeno para ti. Não, tenho que ir para São Paulo, tenho que ir para o Rio, tenho que fazer curso, quero trabalhar minha arte mais. E hoje tu retorna para cá fazendo um filme, conversando com futuros artistas e trocando experiências de tudo que tu viveu um pouquinho mais. Como é que tu vê a cultura aqui em Erechim? Ela tem muito espaço para crescer ainda? Ela chegou num patamar? Como é que está a situação? Eu acho assim, Erechim é um celeiro de bons artistas, principalmente na dança e na música. Sempre tem uma tradição de bons músicos aqui. Falando especificamente e bons bailarinos, também bailarinas, né? Eu não posso falar também agora, ampliando um pouquinho para as artes plásticas, porque já é um setor que eu não tenho tanto conhecimento do público daqui, né? Embora eu goste muito de artes plásticas, enfim. Da minha área, atuação, direção, tem esses meninos da Z97 que você falou agora, que são crânios, que é o Luiz Lewandowski. Esse menino vale a pena muito ser acompanhado, só que ele não é de Erechim, é de Gaurama, mas enfim, tá tudo aqui misturado, né? Agora está morando em Erechim. Então eu acho que tem uma outra galerinha aqui que está fazendo uns negócios bacana também de audiovisual, que a gente tem que prestar atenção. Sabe, eu acho assim, ainda a questão da parte do teatro está um pouquinho defasada. Eu acho que estamos atrasados bastante no que acontece nos grandes centros. O que acontece assim, hoje a tecnologia, ela barateou muito. Então, sei lá, uma câmera que talvez há 20 anos te custaria, sei lá, impossível de comprar, hoje você não vou dizer que é barato, entendeu? Mas daqui a pouco com 30, 40, 50 mil reais, você começa a fazer uns jobs lá, faz fotografia, um casamento, não sei o quê, daqui a pouco ali tu consegue juntar uma graninha e consegue fazer um filme. Então a tecnologia baixou e essa molecada está atrás hoje dos computadores fazendo coisas incríveis que não se imaginava há 10 anos. Agora, eu acho que nós estamos ainda num passo da história, por exemplo, do teatro e da questão da atuação bem atrasada ainda, tá? Eu acho que a escola, o Belas Artes, ela
ajuda, ela dá uma certa base, mas ela não ajuda a formar ainda atores. E nós não temos nenhuma escola de teatro relevante ou importante aqui em Erechim. Então, eu penso que se a gente quisesse alcançar voos mais altos, né, poderia se pensar em uma escola de teatro mais pertinente, e o próprio Belas Artes se estruturar um pouquinho melhor. É um caminho que tu já pensou? Talvez ensinar teatro no futuro, quando se aposentar de tantas atividades que você tem? Cara, eu já tentei fazer teatro em Erechim, dar aula, mas não vingou. Não vingou. Nós temos uma secretária que esteve aqui muito... Importante, que nos acompanha aí, né? Eu queria entrar nessa mesma linha, aproveitar, já estamos quase finalizando. Já chegamos nos minutos finais. De que maneira o Patrick pode ser inspirações para outros jovens que estão aí? Que estão aguardando, Patrick, que estão só observando, alimentando sonhos também. Estão querendo ter a tua coragem. Exatamente. Cara, eu acho assim, para ser bem sincero, se jogar de cabeça nisso, só nisso, é bem complicado. Eu acho que a pessoa não pode deixar de ter um trabalho paralelo, entendeu? Eu acho que seria interessante, assim. Mas, por outro lado, vai ter que estudar muito, tem que ler, tem que gostar de ler, tem que ir atrás de bons filmes, boa música, entende? E também, assim, se não tem aqui, vai para Passo Fundo, vai para Porto Alegre. É um caminho que tem que ser buscado fora também. Então, não é minha intenção ser inspiração para ninguém, entendeu? Eu costumo dizer assim, o filme ficou bom, minha peça ficou boa, beleza. Cara, eu já fui mais vaidoso antigamente, sabe? Eu sou muito pé no chão mais hoje em dia do que, 5 anos atrás. Então, cara, eu fiz o meu trabalho, entendeu? Eu fiz o meu trabalho. Se isso inspirar alguém, que bom, que mais artistas venham, né? Que mais gente faça, porque o que eu sinto muito é falta de plateia em Erechim. Falta de plateia. A plateia que tem em Passo Fundo não tem aqui, a plateia que tem em Chapecó não tem aqui. Então a gente precisa ter mais artistas para ter mais público. Para o Centro Cultural 25 de Julho, que infelizmente a cada 6 meses está fechado para algum tipo de reforma, nunca está aberto, a gente precisaria que esse Centro Cultural estivesse bombando, estivesse, recebendo teatro de Porto Alegre, de Curitiba, espetáculos de dança, para formar público. Então, continue se mexendo, continue trabalhando, sempre também pensando que a gente precisa ter mais público para os nossos projetos futuros. Muito bem, nós estamos chegando ao final dessa entrevista e eu quero agradecer muito a você, Patrick, pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco, falando sobre esse documentário que você dirigiu, mas também falando sobre cultura, porque a gente acredita aqui que algumas coisas precisam ser ditas, avaliadas por profissionais que entendem o conhecimento, e só a gente olhando talvez para a nossa ferida, que é a cultura, a gente possa melhorar. Quem sabe quem está em casa e gosta de teatro, vá mais ao teatro, incentive mais os artistas, os atores, aplauda, né? Participe de muitas atividades que às vezes acontecem pouco porque não tem público. Então, quando tem, vá e participe. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Volte outras vezes. Nós ficamos muito felizes e honrados em recebê-lo aqui no UOL Online. Muito obrigado. Fiquei bem satisfeito com a entrevista, com as perguntas. Gostei muito aqui. E é sempre bom estar podendo falar um pouquinho do nosso trabalho aqui, né? Como você falou, assim, nem sempre tem espaço. Então, muito obrigado. Luiz, vamos encerrando por aqui. Obrigado pela parceria e até a próxima. Até amanhã. Até a próxima, né? Até amanhã. Valeu. Sucesso. Obrigado para nós. Obrigado a você, nosso amigo ouvinte. Nós encerramos o Repórter AU aqui e amanhã nós estamos de volta a partir das 7 da manhã com mais informações. Até lá.